Se liga só nessa sugestão de tema aqui que o Rodrigo Lopes enviou. Gostaria de um vídeo mostrando a diferença entre usar whey e aminoácidos essenciais. Fala, Rodrigo, obrigado pela sugestão e o vídeo hoje é seu. Se você, assim como o Rodrigo, tem interesse de aprender qual a diferença, quando usar whey, quando usar os aminoácidos essenciais, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da noite, viu? Tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Então já aproveita, deixa o seu like, faz a inscrição aqui no canal. Se porventura você tá vendo aqui o vídeo pela primeira vez, tá me vendo aqui, né, pela primeira vez, ativa o sininho, né, para não perder nenhum vídeo, porque tem um conteúdo muito interessante feito por vocês, assim como o Rodrigo aí que deixou essa sugestão. Muito obrigado, Rodrigo. Então vamos nessa. Vamos aprender qual a diferença entre o whey e os aminoácidos essenciais. Ponto 1. O que são os aminoácidos essenciais? São os aminoácidos que a gente não consegue produzir no nosso corpo. Então a gente precisa ofertá-los com a nossa alimentação. E qual a importância desses aminoácidos essenciais? Eles são uma matéria bruta. São o início no processo da formação daquele tijolo, daquele bloco que você precisa fazer o reparo da sua fibra muscular. Para quem não entendeu esse processo, eu sempre gosto de fazer umas analogias. Então o seu corpo é uma casa. Nessa casa você tem paredes. Nessa parede, você quando faz uma sessão de exercício, é como se você desse uma marretada. Para que você repare aquela parede e ela fique um pouco maior, um pouco mais forte, um pouco melhor em termos de rendimento, você precisa ofertar novamente água, tijolo e cimento. E aí esse tijolo ele já vem lapidado, mas antes desse processo de construção daquele bloco ficar todo bonitinho ali com aqueles furos, você tem a matéria-prima. Então essa matéria-prima seriam esses aminoácidos essenciais que vão ter sim um impacto nesse processo de hipertrofia, nesse processo de construção de massa muscular, no processo do reparo e também tem ação em algumas outras funções do nosso corpo. Nós temos 9 aminoácidos essenciais e os mais famosos são 3, a leucina, isoleucina e a valina, que são os componentes do BCAA. E nós vemos de maneira comum, recorrente, o consumo desses aminoácidos essenciais entre os atletas, entre praticantes de atividade física, com maior volume, com maior intensidade, com essa intenção de você acelerar o processo de recuperação, reduzindo assim o processo de quebra, o catabolismo, otimizando a sua performance. E aí a gente vem agora para o segundo ponto. O que é o whey? O whey é um suplemento derivado da proteína do leite. A gente tem diversas fontes aí de suplementação de proteína já disponíveis no mercado, que não necessariamente provenientes do leite, porque alguns pacientes têm uma intolerância à lactose e têm alguma limitação ao consumo. E aí, por conta disso tudo, o mercado você já tem disponíveis fontes de proteína que vêm da proteína animal, da soja, ervilha, arroz, milho. Então, as opções, elas são vastas. E aí, essa fonte do whey, essa fonte de proteína, ela já é uma fonte mais completa. Porque, além desses aminoácidos essenciais, a gente tem também a oferta de alguns aminoácidos não essenciais, que a gente já produz no nosso corpo. E o que é que a gente tem que ter de entendimento, de aprendizado nesse contexto? O processo, de fato, de reparo, de hipertrofia, de melhora de performance, vai acontecer com o bloco completo. Se você isola a oferta de um aminoácido, como a leucina, ou de 3 aminoácidos, como no BCAA, você não consegue ter uma indução de hipertrofia, de reparo desse dano, dessa fibra muscular, como quando você tem a oferta dos aminoácidos em conjunto. Então, eles precisam ser ofertados de maneira junta, de maneira completa. E aí, vamos lá. E aí eu vou colocar uma imagem aqui que eu acho muito interessante, que reflete muito esse processo. Quando você tem uma dieta que já está bem encaixada na oferta de proteína, dessa macromolécula, se você está suplementando o BCAA, é como se você estivesse aqui, como esse cara, está dentro da piscina, jogando uma garrafinha de água para se molhar. É como se seu carro estivesse fora de casa, está caindo uma trovoada e você está com a mangueirinha jorrando aqui. É de fato chover no molhado. Então você não tem benefício suplementando o BCAA, suplementando os aminoácidos, se você já consegue bater a sua meta diária de proteína.
proteínas. Danilo, e o whey, eu preciso suplementar? Vamos lá, a gente precisa encaixar essa dieta. Então, se você consegue otimizar os seus níveis, o seu aporte de carboidrato, de proteína, essa oferta de vitaminas, de minerais, para que você consiga harmonizar essa sua obra, esse processo, né, do dano e do reparo, o suplemento, ele pode ser colocado de lado. Mas se a demanda, se a necessidade, ela é um pouco maior, e aí vamos lá. Pessoas que têm maiores intenções, volumes, intensidades, até um pouco mais de volume de massa muscular, pode ser que seja difícil que ela atinja as metas de proteína, atinja as metas de caloria ao longo de um dia. E aí o whey, o suplemento, ele estaria bem encaixado nesse processo. Então, para a gente fazer uma revisão geral, qual a diferença do whey e dos aminoácidos essenciais? O whey seria a proteína completa, o tijolo já pronto. Os aminoácidos, eles seriam a matéria-prima, o que vem antes nesse processo de construção. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou outros temas? Joga aqui e vamos ter um bate-papo. Faz a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.